Cristo Jesus. Amém? Vamos orar pelo nosso pastor Ramon. Deus maravilhoso, Deus eterno, como é bom estarmos na tua casa, Pai. Como é bom revermos os irmãos e juntos te adorar em espírito e em verdade. Como é bom estar na casa de oração, na casa do Pai. Aqui estamos, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nós e na nossa vida e na nossa história. Por isso, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Te engrandecemos nesta noite. Também pedimos que o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade, Pai. Use o teu servo, da mesma forma que o Senhor fez no primeiro culto, também, ó Deus, neste culto que prestamos a Ti, o culto das 19. Use o teu vaso, Senhor, para a glória exclusiva do nome do teu Filho Jesus. Em nome de quem nós oramos, e que haja nessa noite, ó Deus, libertação, salvação, restauração, para a glória do nome de Jesus. E a igreja diz: graça e paz, igreja, boa noite. Bom estarmos aqui para louvar e adorar o nosso Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 6. Quero ler o verso 7. Na verdade, bora ler do 1 até o 7, né? Para a gente ficar com o texto todo na mente. Eu vou ler 3 textos hoje. O primeiro texto que eu vou ler tem 7 versículos, o segundo 6 e o terceiro 1. E aí a gente vai folheando a Bíblia. Eu cresci embaixador na igreja. A organização dos embaixadores é uma coisa maravilhosa. E a gente competia para ver quem abria a Bíblia, chama de esgrima bíblico. Eu aprendi a abrir a Bíblia por pura competição, mas isso fica com a gente. E aí eu, folheando a Bíblia, você sabe que o livro de Reis, você tem que abrir a Bíblia no meio e voltar. O livro que eu vou ler depois, que é o de Neemias, você abre a Bíblia no meio e avança um pouco. Se parar em Mateus, aí você volta, porque passou demais, tá? 1 Reis, capítulo 6. Vou ler 7 versículos, do 1 ao 7 contigo. Antes de ler o texto, vou te contar uma coisa. Essa é a hora de você tomar uma decisão. Eu não posso não pregar, mas você pode não ouvir. É verdade. Ontem de noite, a pastora chamou a gente para jantar, né? Eu, minha esposa e minha filha. E eu cheguei em casa e fiz: Lari, tu vai mais, Laurinha, mas eu não vou não. Eu tinha preparado uns 2 esboços diferentes e tal. Eu tinha mais do que 2 em casa, estava ali. A mensagem estava pronta há bastante tempo. Só que ontem de noite, Deus perturbou minha mente e meu coração. Aí eu disse: tu vai, que vai ficar aqui só eu e Deus, para eu poder entender o que é que está aqui dentro. E a palavra que Deus colocou, eu quase não durmo. Lari chegou em casa, já eram as 10 horas. Quando ela chegou, eu tinha terminado, estava desligando o computador, tinha terminado de preparar. E aí a gente foi para a cama e eu inquieto, olhando para um lado, para o outro, dizendo: Deus, é isso mesmo que é para pregar? Eu nunca fiquei assim. Dormi. 5 da manhã Deus me acorda. E 5 da manhã é ruim. Por quê? Porque dia de domingo de manhã tem a escola de profetas, eu gosto de jejuar para estar com eles. Acordar cedo para jejuar é ruim, porque aí tu fica com mais fome. E eu, pô, Deus, 5 da manhã, orar uma hora dessa? Fui, amarrado, mas fui. E é isso, gente. Segundo 1 Coríntios capítulo 9, a mensagem de Deus, ela obriga o mensageiro a anunciá-la. Eu vou ter que pregar. Mas aí você pode dar um migué, você pode ir lá para o bazar fingir que não ouviu. Mas se você ficar, fique até o final, porque eu vou ter que pregar. 1 Reis, capítulo 6, vou ler do verso 1 até o verso 7. E na sua Bíblia está escrito assim: Sucedeu, pois, que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. E por casa, aqui na leitura, entenda templo do Senhor. Continuando. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 côvados de altura. O pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e 10 côvados de largura diante da casa. E fez para a casa janelas largas por dentro e estreitas por fora. E edificou câmaras junto ao muro da casa e em redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo. E fez câmaras laterais em redor. As câmaras de baixo
eram de 5 côvados de largura, e as do meio de 6 côvados de largura, e as terceiras de 7 côvados de largura, porque fizera, do lado de fora da casa, intervalos ao redor, para não colocar vigas nas paredes da casa, das paredes do templo. E edificava-se a casa com pedras lavradas, já preparadas, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando a edificavam. Agora você vai avançar um pouquinho na Bíblia, até o livro de Neemias. Passa aí um tantinho assim de página. Quero ler o capítulo 4, 6 versículos contigo. Neemias, capítulo 4, do verso 1 até o verso 6. Isso, 4:1. Neemias 4:1 ao 6. Os irmãos acharam? Pelo barulho de página passando, um bocado de gente não achou ainda não. 1 Coríntios capítulo 11 diz: esperai uns pelos outros. Na ceia, mas a gente espera também por pura amor. Agora acharam. Neemias capítulo 4, versículo 1 ao 6 está escrito assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificava um muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e disse diante dos seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem esses fracos judeus? Permitirão isso? Sacrificarão? Acabarão num dia? Vivificarão os montes de pó, as pedras que foram queimadas? E estava junto deles Tobias, o amonita, que disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos desprezados, e faze tornar a sua afronta sobre a sua cabeça, e dar a eles o despojo da terra do cativeiro. E não cubras as suas iniquidades, e não se risque o seu pecado diante de ti, pois que te irritaram diante dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Avance mais umas páginas na sua Bíblia, até o livro do profeta Ageu, no capítulo 2, vou ler apenas o versículo de número 9. Ageu, capítulo 2, verso 9. Ageu, capítulo 2, versículo... É fininho mesmo, irmão. Ageu 2, 9 está escrito assim: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Assim diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz. Assim diz o Senhor. Duas histórias. A primeira é de Salomão, a segunda é de Neemias. Salomão, ele tem uma história que a gente gosta muito de falar sobre ele. Quando eu falo Salomão, todo mundo conhece, foi um homem muito rico, muito próspero. Quando eu falo Neemias, alguns se lembram, aquele que reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém. Entre eles, existem aproximadamente 500 anos de diferença. E muita coisa acontece entre a história de um e a história do outro. Mas vamos começar por Salomão. Às vezes a gente conta errado um pouquinho a história dele, e eu queria conversar contigo, nessa primeira parte da mensagem, sobre a vida e colocar numa certa perspectiva esse homem que foi um grande rei de Israel. Salomão, você sabe, você conhece, ele é filho de Davi. Davi foi o maior rei que Israel já teve. E a aliança de Davi com Deus proporciona um trono que chega até Cristo e há de alcançar a sua segunda vida. Davi fez muita coisa. Davi, na verdade, ele fez coisas das quais
ninguém fez, e que contando é estranho, parece filme. Davi e os seus homens, eles passam por uma fenda na montanha, que é difícil de passar. O exército de Israel, eles, no treinamento militar, hoje, eles usam essa pequena caverna, essa pequena gruta, para fazer a subida e o treinamento do exército. Faz parte do que eles chamam lá, algo do tipo, a tropa de elite deles. Eu fico imaginando, eu vi o vídeo de passando por dentro, dá uma agonia. Davi e os seus soldados passaram por esse lugar. Para os soldados passarem hoje, só os melhores passam. E mesmo assim com pouco peso, porque é muito difícil, é muito estreito, é muito apertado. Os soldados de Davi, eles fazem feitos. Ao passar por essa caverna, eles tomam a cidade, eles edificam e constroem Jerusalém para fazer dali o centro, a capital do império, a capital de Israel. Os homens de Davi fizeram coisas que Davi não tinha planejado. 3 deles, um certo dia, entram andando no meio do exército acampado, dos inimigos, para pegar água. Os caras, eles fizeram coisas que se a gente colocar num filme hoje, a gente chama de coiuda. Por quê? Teve um dia que o exército de Davi estava fugindo. Um deles cansou. Há um meio de um campo inteiro de lentilha. Lentilha é tipo feijão, aquela baixo, né? Ele é rasteiro. Ele cansou e parou, todo mundo foi embora e largou ele. E aí 1 Samuel no capítulo 22 vai dizer que ele fincou os pés no chão, com uma espada na mão e matou todos os inimigos. Isso daria um belo de um filme. Eu não consigo imaginar o que esses caras fizeram, porque as histórias deles são incríveis, incríveis. Mas teve uma coisa que Davi quis fazer e Deus quem não deixou. Davi, ele construiu um império, ele construiu um exército, ele venceu os inimigos, mas em um determinado dia ele sonhou, ele desejou construir uma casa, um templo para Deus, e Deus se levantou e disse, não, em tuas mãos há muito sangue, você não poderá construir. Davi, então, ele planeja, ele desenha a maquete, ele desenha a estrutura, ele providencia o material, ele providencia o recurso, o ouro, a madeira, ele providencia os servos, os trabalhadores que construirão. E ele envelhece sem poder fazer aquilo que ele desejou. No meio de tantos grandes feitos, esse não pertencia a ele. E Davi, em sua velhice, coroa o seu filho Salomão, e ele dá algumas instruções a Salomão. Salomão, no começo do reinado, ele é novo, ele é jovem ainda. Ele tem a orientação de seu pai sobre como começar, sobre o que fazer para ter um bom reinado, para ter uma boa história. E nós conhecemos a história de Salomão, tem muitas coisas brilhantes nisso. Mas ela começa com Davi falando, meu filho, estou indo, morte chegou para Davi, e agora é hora de você continuar e fazer coisas que eu não fiz. Salomão, assim propõe Davi, tive grandes feitos e realizei muitas coisas, mas a casa de Deus, Deus não deixou construir, porque o meu reinado não foi um reinado de paz. Teu reinado tem que ser um reinado de paz, menino. Estabelece paz e constrói para Deus a casa. Está aqui a maquete, está aqui a estrutura, está aqui o desenho, a planta baixa de como deve ser. Está aqui todo o material, o ouro, a madeira, está aqui os servos. Você só precisa estabelecer a paz e construir para Deus um templo. Olha que proposta boa. E Davi parte. Ele deu as instruções, outras mais, e ele segue a viagem, foi para os céus. Salomão começa. E aí Salomão começa a história dele orando. Ele começa bem. E ele ora. Ao se apresentar a Deus, acontece uma coisa, uma epifania, uma coisa que a gente gosta muito de falar. Deus foi até Salomão e se apresentou diante dele. Foi bater na porta de Salomão e entregou um cheque em branco para ele. Para os mais novos, cheque em branco não funciona esse exemplo, eu sei. Deu um cartão de crédito ilimitado e sem vencimento, vamos dizer assim. Por quê? Porque Deus olhou para Salomão e falou, Salomão, me pede o que tu quiser que eu te dou. Já imaginou que pedido? Se sou eu nem sei fazer as contas da quantidade de coisa que eu ia pedir. Isso aí. A gente, às vezes, dá umas viajadas nas ideias, né? Salomão podia pedir o reino, podia pedir exército, podia pedir qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa. Deus disse que o que ele pedisse, dava.
Eu tenho uma lista lá em casa do que eu teria pedido, mas isso fica para outra conversa. Salomão pediu só uma coisa a Deus: sabedoria. Tiago, no capítulo 5, isso está na sua Bíblia, diz e garante que pedindo a Deus sabedoria, Deus dá. A gente também pode pedir, ó, coisa boa. Não é só Salomão, não. Está aí. Sabedoria está disponível para a gente também. E aí Deus faz um negócio. Deus fica feliz ao Salomão pedir sabedoria. Por tu poder pedir qualquer coisa, mas pediu essa daí, além da sabedoria, Salomão, eu vou te dar um monte de outras coisas. E Deus derrama muitas bênçãos sobre Salomão. Salomão é conhecido como o homem mais sábio registrado entre nós, meros mortais. Olha que história maravilhosa. Sabedoria foi o que Deus deu a Salomão. E aí Salomão começa, agora cheio de sabedoria, Salomão começa a fazer o sonho, o projeto, o plano que o pai deixou nas mãos dele para que ele apenas executasse. Ele começa com o reinado de paz, estava tudo tranquilo, e Salomão começa a construir para Deus uma casa, para Deus morada, para Deus um templo. E aí no texto que nós lemos, fala do quão grande foi essa construção, a quantidade de câmaras, o templo que Salomão constrói, se um dia você for, eu acho que é em São Paulo, né? É uma réplica do templo de Salomão. É um negócio grande, é um negócio bonito que Salomão construiu, e Salomão não poupou recursos, botou ouro em tudo que dava para botar, fez um negócio que de dia brilha para tudo quanto é lado. Era extremamente glorioso o que Salomão construiu. Mas tem um detalhe. No último versículo que nós lemos em nossa primeira leitura, 1 Reis 6, no verso 7, está escrito que tinha uma regra que deixará qualquer construtor, qualquer pedreiro, triste, só de pensar. A regra era a seguinte: o templo ele vai ser construído com pedras grandes, mas não pode ter reboco nem argamassa. E mais, você vai lá na pedreira, pega a pedra, lava ela lá, pole ela lá e traz, porque aqui, no local onde se constrói o templo, não pode fazer um pio, não pode fazer um barulho. Não podia bater martelo, não podia bater ferro, não podia nada. Ele tinha que ir lá, preparar a pedra, trazer e ficar aqui tentando encaixar, porque tinha que encaixar com perfeição, sem fazer um barulho. Misericórdia. Se é os meninos que fazem o serviço lá em casa, eu falo assim, a regra é que não pode fazer barulho. Ia embora e me largava lá. Como é que pode pedreiro trabalhar sem fazer barulho, irmão? Esse tipo de regra, ele fala muito sobre quem Salomão é, porque não foi uma regra que Deus mandou. Foi a percepção do rei sobre como deveria ser construído. Isso fala muito sobre o Salomão e o ego, a vaidade dele. E por que eu digo isso, pastor Ramon? Por que você está falando assim? Salomão, ele escreve 3 livros da Bíblia. 3. O primeiro livro que ele escreve é o livro de Cantares. É o livro que ele escreve no começo do seu reinado, em seu primeiro casamento. Ele é novo, ele é jovem, ele acabou de começar a sua vida, a sua história, e ele está perdidamente apaixonado. Se você ler o livro de Cantares, quem tem menos de 18, por favor, não leia. Se você ler o livro de Cantares, você vai perceber que é uma peça, é um teatro. É a fala do noivo para a sua amada, é a fala da amada para o seu noivo. É um texto que fala muito sobre termos vigor, paixão nessa vida, a entrega, o amor. Até porque Salomão está no primeiro casamento, ele está novo. Mais para frente, Salomão vai escrever o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele escreve adulto, quando o reino está no auge, quando está tudo consolidado. Quando ele escreve Provérbios, ele já tem, você sabe, ele já tem mais de 700 esposas, ele já tem muitas propriedades, ele enriqueceu muito. E o livro de Provérbios é um livro muito bom para ler. É um livro de pura sabedoria. No livro de Provérbios eu encontro coisas que minha mãe me dizia quando eu era menino, porque minha mãe falava assim, menino, quem empresta, não presta. Aí você abre o livro de Provérbios e está lá, não se faça fiador daquilo que você não tem. Você abre o livro de Provérbios, quando eu paro para ler o livro de Provérbios é muito bom, eu boto um Dorflex assim do lado e um copo com água. Por quê? Porque cada 3 versículos é um tapa que eu tomo. Ele me exorta, ele me trata. A sabedoria de Deus, ela faz isso com a gente, ela nos orienta para a vida, sobre como viver.
Só que Salomão escreve um terceiro livro, o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, quando ele escreve, ele está velho, ele está para morrer, ele está à míngua da vida. O livro de Eclesiastes, quando você lê, você encontra ali as palavras de um homem depressivo, cheio de frustração. Ele chega a escrever no livro de Eclesiastes, trabalhei mais do que todo mundo, tive mais dinheiro do que todo mundo, tive mais posses e mulheres do que qualquer um que eu conheça, aprendi sobre ciência mais do que qualquer um poderia ensinar, e tudo isso não me passou de vaidade. Ele fala da sua própria vida e diz, tudo me foi perda de tempo, vou morrer e vai ficar tudo aí, não levo nada comigo. É um homem que fala na amargura, que fala na tristeza. São 3 fases importantes da vida do rei Salomão. E aí ele começa lá na construção do templo. Ele ainda está na fase da vaidade, ele ainda está jovem, na fase do ego. Ele olha para os seus e diz assim, aqui na construção do templo, você não faz barulho. Aqui tudo precisa se encaixar com perfeição. E aqui eu faço uma pausa para te contar um negócio. Perfeição para a gente é uma coisa, perfeição para Deus é outra. A gente tem um senso errado do que é perfeição. A gente tem um senso errado porque a gente vive errado os propósitos de Deus para a nossa vida e o querer dele para a gente hoje. Às vezes a gente exige demais e nessa busca nossa humana por perfeição, às vezes a gente nem faz. Às vezes a gente quer tudo certo, tudo alinhado, tudo bem planejado, ao ponto de que a gente nem começa. A palavra perfeito significa feito até o fim. O que Deus quer da gente é continuidade, é perseverança, é não arregar, irmão, é não dar passos para trás. Mas a gente exige tanto da gente, a gente exige tanto de quem está ao nosso redor, que a gente cobra muito e entrega muito pouco. Não é essa a perfeição que Deus quer. Deus quer que você continue aquilo que você já começou, aquilo que Ele te entregou. Para Salomão foi mais fácil. Por que eu digo isso? Ele tinha muitos escravos, muitos servos. E exigir que as pedras fossem talhadas lá na pedreira, para serem colocadas e encaixadas com perfeição, em silêncio aqui, exigiu daqueles escravos muito trabalho. Coisa que a gente não tem como fazer. A vida ela não é perfeita, ela não encaixa corretamente. A maior parte das pedras que nós temos que colocar na vida é tudo torta, é com barulho, é polindo e talhando tudo ao mesmo tempo, paredes tortas. Eu comecei uma graduação, tive que trancar, voltei, não sei o quê. A vida é assim, irmão. A vida ela é um senso de normalidade, que essa perfeição desumana que Salomão cobra, não tem como viver, não tem como aplicar, não tem como ser assim. Não é isso que Deus quer para a gente. Eu chamo essa construção de Salomão de teologia da pedreira. É a ordem do silêncio. Por que eu digo isso? Porque Salomão pediu a Deus sabedoria. Mas aí tem uma pergunta. É sabedoria mesmo? Há uns dias atrás saiu um meme, a internet é maravilhosa. Eu faço uma pausa aqui para te contar um negócio e eu volto para a minha história. A internet é maravilhosa. Saiu um meme que era sabor energético, né? Sabor. Quer dizer, não era nem energético o negócio. Aí eu vi o meme, não entendi. Aí Lari fez, minha esposa, tu não entendeu por quê? Eu fiz, não, como assim sabor um negócio que não é o negócio, entendeu? Aí ela, é isso mesmo. Aí a gente foi no mercado e eu entendi. Tem coisa que não é a coisa, é o sabor da coisa sem a coisa. Né? Tem queijo que não é queijo. Aí eu cheguei, eu fui pegando os pratinhos, aí a Lari fez, esse não é queijo. Aí eu fiz aqui, é queijo, tem cara de queijo, tem sabor de queijo, está escrito aqui sabor queijo. Pois é, se está escrito sabor queijo é porque não é queijo. É um bocado de produto químico que parece queijo, mas não é. Aí eu fui passando e fui percebendo. Teve uma hora que eu fui pegar, eu fiz, Lari, o hambúrguer de picanha está com preço bom. Ela leia direito, se é hambúrguer de picanha mesmo. Aí eu fiz, não, é sabor picanha. Quer dizer, tem tudo, menos picanha. Aí eu volto para a história de Salomão. Salomão pediu a Deus o quê? Sabedoria. Deus deu o que a ele?
Mas Salomão, pense comigo, é sabor, sabedoria. Por que eu estou dizendo isso? Faça as contas comigo. Deuteronômio no capítulo 17, Moisés escreve um negócio que é muito importante e que Salomão sabia. No capítulo 17, Moisés escreve assim: quando houver um rei entre vós, existem algumas regras que ele precisa cumprir. Primeira, um rei está proibido de ajuntar para si cavalos. Aí você vai para 1 Reis, no capítulo 3, e está lá: e Salomão ajuntou para si tantos cavalos. Segunda regra de Moisés para um rei não deve ajuntar para si nem mulheres, nem ouro. O ouro eu nem vou falar, já tinha muito quando ele chegou, ele multiplicou o que tinha. Mulher, ele casou com 700 princesas e 300 concubinas. Essa conta nem fecha. Tem sabedoria, mas Salomão é sabor, sabedoria. Ele olhou para o que Deus deu a ele e ele descumpre explicitamente o mandamento que Deus tinha para a vida dele. E aí na sequência do texto, Moisés ainda fala assim: e ordene ao rei que escreva isso ao lado de onde ele fica, para que ele se lembre todos os dias. Salomão não fez. Ele constrói um grande império e é muita mulher para poder alimentar. Ele vê o problema em que ele se meteu. E aí o que é que ele faz? Salomão divide o império de Israel em 12 pedaços, como se fossem 12 estados. Coloca um feitor, um capataz sobre cada um deles, onde cada povo, cada parte, cada porção era obrigado a sustentar a casa dele por um mês. 12 meses no ano, 12 estados. Essa boa sabedoria, porque ele é rico, ele prosperou, mas escravizando o próprio povo dele. Ele fez uma coisa que a gente gosta. Ele estabeleceu o imposto, botou a 12% pelas contas que eu estou fazendo. Não é isso? Essa boa sabedoria, irmão, parece sabedoria porque a gente gosta da história de Salomão. A gente gosta da história de Salomão porque nós nos parecemos com ele em nossa vaidade, em nosso ego, em nossa ganância. A gente olha para Salomão e vê a prosperidade, mas se esquece do mal que ele fez ao seu povo, se esquece dele ter desobedecido explicitamente o que Deus mandou ele fazer. E aí a história só vai piorar, porque como está escrito no livro de Salmos, um abismo chama outro abismo. Na sua velhice, ainda bem que minha esposa está lá em cima, essa posso falar na frente dela não. Homens, uma mulher, ela domina a gente. Ele tem 1000, é muito aperto de mente. Não tem como. A minha, eu tenho Laurinha com 8 anos e Lari, elas tiram de mim o que elas quiserem. Salomão tem 1000. Salomão, ele começa a história construindo um templo para Deus, e é um templo que reflete muito da sua vaidade, do seu ego. Ele colocou ouro em tudo, beleza. As 1000 mulheres deles, a maior parte deles não era de Israel. Ele foi buscar mulher estrangeira. E ele fez uma coisa que chega a ser uma afronta para o povo dele. O povo dele foi escravizado no Egito por Faraó. Ele, na 999, ainda olhou e falou assim: dá para botar mais uma mulher aqui. Foi lá no palácio de Faraó se casar com a filha do inimigo. Aí agora ele tem um problema na mão. Se uma tira de mim, até o meu juízo, né? Se deixar, se ela quiser. Imagine 1000. As mulheres olham para ele e falam assim: ô Salomão, tu não construiu o templo para o teu Deus? Grande, bonito, cheio de ouro? Cadê o nosso? Porque elas são idólatras. Elas não faziam parte do povo de Israel. Elas vieram de fora e trouxeram para Israel os seus deuses. E agora Salomão, em sua velhice, fica imaginando o aperto de mente, coitado. Ele vai construir templo para Astarote, para Milcom, que são deuses que se relacionam com a promiscuidade, com a sexualidade baixa. Ele trouxe isso para dentro do palácio dele. Ele vai construir santuários para Camos e para Moloque. São deuses que abrigam sacrifícios de criança.
e ele trouxe isso para dentro da casa dele. A afronta foi tão grande que esses templos para deuses pagãos, esses ídolos, foram colocados de frente para o templo de Deus. Um do lado de cá na colina e os outros 4 do lado de lá. Eu fico imaginando Deus, o mesmo Deus que ouviu de Salomão pedir sabedoria e ficou feliz, agora triste. Por causa dos pecados de Salomão, Israel viverá uma sequência de idolatria após a sua morte. O país vai rachar no meio, uma parte do povo se rebelará contra o reinado e a casa de Davi. O rei que entrava, se fosse idólatra, o povo ia também, e serão 300 anos do povo apenas se afastando de Deus. E como Israel vivia debaixo da promessa, vivia debaixo da lei de Deus, ao se afastar eles foram punidos pelo próprio Deus. Deus permitiu que eles fossem saqueados. Vieram os assírios e os babilônicos e devastaram a terra de Israel. E eles fizeram miséria com o povo. Os babilônicos viram o ouro que Salomão colocou no templo, bonito, grande. E agora os babilônicos vão derreter o ouro e levar para a Babilônia. Israel perdeu, irmão. Suas paredes foram queimadas, as casas foram destruídas, os campos foram queimados, as lavouras foram todas dizimadas. O povo passou a viver em pura miséria e amargor. E aí começa a história de Neemias, porque até agora são 400 anos do povo pagando a conta dos pecados de Salomão. Sabor, sabedoria. Neemias, diferente de Salomão, não nasceu em Israel, ele nasceu lá no cativeiro. Ele nunca havia pisado em Jerusalém, ele não conheceu o templo, ele não conheceu a glória de Israel, ele não viu a beleza do que Israel foi em outro tempo. Ele não tem a referência de nada ali. Ele nasce lá, ele nasce escravo, ele nasce para servir a um rei estrangeiro. E aí, no servir, ele tornou-se copeiro, um homem que colocava e servia à mesa do rei, experimentava e degustava antes para saber se não estava envenenado. Tornou-se um homem de confiança, tornou-se um homem de respeito. Mesmo escravo, é um homem cheio da sabedoria e da presença de Deus, mas por motivos outros, por motivos dos quais eu gosto da história de Neemias. O seu irmão, vindo de viagem, chega até ele e fala: o nosso povo lá em Jerusalém, lá na nossa terra natal, Neemias, que tu nunca nem viu, está na miséria, está vivendo nos escombros da cidade, as paredes estão queimadas, os babilônicos queimaram e está lá há mais de 100 anos, o templo destruído e as casas, só miséria. Neemias fica triste, Neemias chora, Neemias jejua, Neemias faz o que crente faz. Esse não é sabor crente, não é, porque ele se apresenta diante de Deus com o coração reto, com integridade, ele se volta para Deus por completo, ele se entrega aos pés e se rende a Deus. O rei percebe a sua tristeza e vai ter uma conversa com ele. Você sabe essa parte da história. O rei vê a situação de Neemias e do povo e manda ele com a comitiva. Ele vem com soldados, ele vem com riqueza, ele vem com ouro, ele vem com muitas coisas ao seu comando e ao seu dispor. E quando ele chega em Jerusalém, que ele olha, o coração dele fica triste de ver a situação do seu povo, de ver as consequências daquilo que Salomão deixou lá atrás, de ver como estavam todos ali. Ele fica em silêncio por 3 dias e 3 noites. Ele caminha pela cidade, ele vai olhando, ele vai avaliando. E aí no tempo certo ele chama o povo para uma proposta de restauração. Só que a estratégia de Neemias, e é nisso que eu quero focar com você, é diferente da de Salomão. Por quê? Porque não é uma estratégia que parte da vaidade do homem, não é uma estratégia que parte do ego, que quer se aparecer, que quer se mostrar. Não. Neemias olha para quem está com ele e fala: a gente não vai na pedreira pegar pedras novas. Limpa o entulho que a gente vai construir com as pedras queimadas. É no destroço que ele escolhe construir. Ele não busca uma perfeição que é desumana e impor coisas das quais não dá para fazer. Ele olha para o povo e tem compaixão, como Jesus vai ter nos evangelhos por cada um de nós. Ele olha para aquelas pedras queimadas e ele diz:
essas pedras servem. Elas terão utilidade, é com elas que nós levantaremos essas paredes. Os que se opunham a ele, os sambalates da vida, fazem piada, você viu no texto. Sambalate olha e fala assim: é esse? É entulho que você vai usar para construir as paredes de Jerusalém e o templo aqui? É entulho que você vai usar? Virá uma raposa, subirá nessa parede e ela vai desmoronar. Não, irmão. Deus usa pedras queimadas. Você tem história. Todo mundo aqui tem uma dor. A pedra queimada, ela representa os nossos traumas, a nossa dor, a rejeição. Ela representa tudo que a gente carrega nos nossos escombros, no nosso coração. Todo mundo aqui tem uma decepção. Uma só? 2? 10? Não sei. E aí Deus olha para pedras queimadas e diz: é com essas pedras. É com você, do jeito que você está, do jeito que você chega diante de Deus, que Deus quer construir uma história. E aí o profeta Ageu, ele me quebra, porque ele fala: a glória da segunda casa, a casa construída com pedras queimadas, é maior. A sua história importa. Deus, ele não apaga a nossa memória para a gente continuar daqui para frente. Ele olha para trás, ele nos permite viver, mas ele não nos permite esquecer. Ele olha para a gente e ele diz: você serve, você é útil. Não precisa ser jogado fora para colocar peças novas aqui. Deus, ele te quer, irmão. O amor dele é incondicional. Isso é impagável. Eu não tenho como expressar. Eu não tenho como só viver. Neemias entendeu. Eu quero chamar aqui essa expressão de Neemias de a teologia do conserto, a teologia do renovo, mas a teologia do Deus que constrói dos entulhos. O entulho sou eu, o entulho é você. A gente tem história demais. Jesus, ele fala um negócio que eu acho interessante. Quando ele fala sobre as crianças, deixar a mim esses pequeninos, e Jesus dá um determinado valor às crianças. É muito bom, ele é importante. Quando eu era novo, eu aprendia que era sobre o sentido da inocência. Mas não dá, irmão. Não dá para sermos inocentes de novo. A gente já viu coisa demais. A gente já viveu coisa demais e inocência não faz sentido, porque a memória da gente, ela não volta para trás. Deus, ele não pede da gente inocência, ele pede dependência. É olhar para Deus e dizer: Deus, as pedras estão queimadas, constrói mesmo assim. Neemias entendeu. A glória agora, ela não é a base de ouro. Um pouco antes da pandemia, a escola que eu trabalhava fechou. Passei mais tempo do que eu tinha planejado desempregado. E aí as contas chegam do mesmo jeito, né? Boleto não para. Aí eu em casa, Marlari: e aí, Lari, como é que a gente vai pagar as contas esse mês? Ela virava e fazia: vende alguma coisa. Aí teve um mês que eu vendi meu computador. Teve outro mês que a gente ia fazendo, né? Aí teve um dia que eu cheguei e peguei um bocado de negócio. Eu fiz: rapaz, minha avó disse que isso aqui era ouro lá de quando meu avô morreu. Tem uns negócios aqui, vou levar na rua, no Ourives. Que ouro reluz, tudo brilhando, bonitinho. Eu levei um monte de coisa, irmão. Era um monte de anel, era um monte de pingente, era um monte de negócio. E aí ele ia testando, eu ia murchando, porque ele ia botando: esse não é ouro, esse não é, esse não é, esse não é. Tinha nada. Aí eu voltei para casa triste. Salomão deu valor ao ouro, mas o ouro se destrói. O ouro a Babilônia leva, o ouro perece. Neemias deu valor à presença de Deus. E aí ele é xingado pelos seus opositores, ele ignora. Armam a emboscada para matar Neemias, ele nem vai lá, ele não dá audiência. Neemias, ele entendeu coisas
Eles estavam em guerra, estavam construindo, e é com barulho mesmo. Bota inclusive uma arma na mão, que a gente está no meio de uma guerra, e coloca o martelo, a espátula, a foice na outra, e vai construir. E o texto diz que eles se deram a trabalhar, se deram a construir. Deus foi com ele, e o projeto foi muito mais rápido do que eles esperavam. É um Deus que constrói a partir dos escombros. E eu não tenho como explicar isso, porque as paredes foram fortificadas, a estrutura era forte e boa. A estrutura de Salomão, que tinha muito ouro, foi fácil de ser roubada, mas a estrutura que Neemias construiu nem tinha visibilidade, não brilhava tanto, mas a glória de Deus estava naquele lugar, estava na história daquelas pessoas. Neemias, ele vai, junto com Esdras, que era o escriba, e junto com o descendente de Davi, que era um líder político no meio do povo, fazer coisas agora que a conta não fecha de novo. Por quê? Eles construíram muito rápido as paredes de Jerusalém. Eles reedificaram as casas, eles edificaram um templo para Deus, Deus foi adorado, voltaram a sacrificar, e o texto vai dizer que eles fizeram uma festa como nunca em Israel havia se feito antes. O senso de gratidão e respeito à própria história, a felicidade. Não é tirando as pedras queimadas que Deus coloca a felicidade no nosso coração. Não é. A felicidade, ela está na gratidão de reconhecer a nossa história, aceitar quem nós somos, aceitar o que nós vivemos e entender que perfeição é feito até o fim. Deus, nós vamos contigo até que o Senhor venha. Essas pedras, elas não são perfeitas aos olhos humanos, mas foram feitas. A parede foi edificada e Deus esteve com eles. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Seu papel, ele não é buscar pedras novas, é buscar no entulho o que é que Deus está construindo dentro de você. Você tem uma história, respeite a sua história, porque foi Deus quem te conduziu até aqui. E viva sempre olhando daqui para frente, porque é lá no fim que nós vemos a perfeição de Deus em nossa vida, em nossa história. Há um valor em tudo que foi quebrado, porque para o mundo, entulho é lixo, mas para Deus é oportunidade de restauração, e Deus tem coisa para restaurar no seu coração. Tem coisa. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus os nossos entulhos, as nossas dores, as nossas amarguras, as muitas decepções, porque nada disso pode nos afastar de Deus. Não pode. Paulo passou por muita coisa e ele conclui dizendo: nada me afastará do amor de Deus. Você tem uma coisa que não é sabor, amor. Deus, ele derrama sobre nós amor de verdade. E aí você também não pode ser sabor crente, você também tem que ser crente de verdade e obedecer a Deus, não fazer como Salomão. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, reconhecendo quem nós somos, reconhecendo a nossa história e a nossa trajetória. Gratos porque foi Tua poderosa mão quem nos conduziu até aqui, Senhor. Agradecemos, Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pelo Teu amor, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Na maior parte dos dias nos sentimos como entulho, lixo, sem valor, no descrédito. Somos zombados e humilhados nessa terra. Mas nós queremos, Senhor, a Tua aprovação para viver, não a do mundo. Nós queremos honrar a Ti e o Teu nome. Nós aceitamos hoje o que o Senhor faz das nossas vidas, quem nós somos em Ti, meu Deus. Que nenhuma palavra de maldição venha nos afetar mais. As dores podem ser muitas, as decepções também,
Mas isso não pode, Senhor, afastar o nosso coração de Ti. Deus, usa-nos, porque nós reconhecemos que o Senhor usa pedras queimadas, pedras quebradas, e mesmo que façamos muito barulho, que seja para a edificação e glória do Teu nome. Conserta cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se é para Ele, pode ser melhor. Pode ser melhor. Tem milagre acontecendo hoje aqui. Senta só um pouquinho, querido.